posso dar pelo que fez por mim? O que posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para reinar. Eu acredito no que Cristo fez por mim. Eu acredito no poder do seu amor na cruz. Jesus me amou. O que posso dar pelo que fez por mim? Posso fazer para retribuir? Se entregou em meu lugar, num gesto de amor, me deu vida para
alguns textos, eu li alguns capítulos de livro durante a semana, e eu pensava, de que forma eu posso trazer algum pensamento sobre os 29 anos desse ministério. Eu não estou aqui há 29 anos, estou aqui só há 14, mas esse ministério abençoou minha vida e abençoa a minha vida todos os dias. E eu fiquei pensando durante a semana, meu Deus do céu, o que eu vou falar? O que eu vou conversar com eles? E um texto bíblico sempre me veio muito à mente, e eu fui estudar sobre ele. Eu fui entender um pouco mais sobre esse texto bíblico, que é muito conhecido de todos. Creio que todos os evangélicos e cristãos de carteirinha, os mais religiosos possível, eles conhecem bem esse texto e têm uma visão sobre esse texto. E eu quero utilizar esse texto como base. A partir desse texto, eu quero ler uma história bíblica com vocês. E nessa história bíblica, eu percebo características lindas, marcantes e maravilhosas desse ministério e dos nossos pastores Pio e Rose. Então eu vou usar um versículo, vou contar uma história, e eu tenho certeza que nas características dessa história, você vai perceber a nossa igreja, esse ministério e os nossos pastores Pio e Rose e toda a sua família. O texto base que eu quero utilizar para essa fala breve com vocês, uma fala bem breve, bem pastoral, o texto se encontra em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim a Escritura Sagrada: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, se ofereçam, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu disse, um texto bem conhecido de todos. Acredito que você já deve ter ouvido algum pastor, algum pregador, algum teólogo conversar com você sobre esse texto. E o título da minha mensagem, baseado nesse texto, chama-se Alterando Destinos. Alterando Destinos. Quando nós olhamos para esse texto base, algumas imagens vêm à nossa mente. Normalmente você olha e pensa, nossa, devo entregar o meu corpo. Após entregar o meu corpo como culto racional, eu devo mudar a minha mente. E normalmente as pessoas pensam da seguinte forma: eu vou entregar o meu corpo e eu vou fazer missões. E normalmente eles pegam aqueles lugares mais inexplorados do mundo e eles querem ir para a África subsaariana. E eles querem ir para o Oriente Médio. E eles pensam assim, eu vou pregar o evangelho a milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas serão impactadas pela minha vida. Eu vou mudar o mundo. Eles pensam dessa forma. Quando o pessoal é do ministério de louvor, ele pensa semelhante algumas vezes também. Ele pensa, eu quero cantar para milhares de pessoas. Eu quero cantar para uma plateia abençoada dessa daqui, com ar-condicionado, com tela. Eu quero cantar aqui. Eu quero viajar aos 4 cantos da terra, pregando o amor de Jesus. Eu quero público, eu quero bastante, eu quero mudar o planeta. Tem alguma coisa de errado nesse pensamento? Não. Nada de errado nesse pensamento. Esse pensamento é correto? Se vier do seu coração, sim. Esse pensamento é certo? Sim. Só que o que eu quero conversar com vocês aqui é, por mais que esse pensamento exista, esse pensamento grandioso, plural, será que não existe um pensamento singular? Será que antes da multidão, será que antes desse palco aqui, será que o pastor Pio não pregou para 2 pessoas? Será que ele não pregou para 4 pessoas? Pio, Derek, Rômulo e Lohana? Será que o pastor Pio já pensava em 50 mil pessoas? Será?
Será que antes desse pensamento plural e grandioso, não existia um primeiro passo? Vamos começar com 1, 2, 3 ou 4 pessoas? A história que eu quero utilizar para conversar com vocês, ela é muito conhecida de todos também, só que ela é pouco falada. Confesso que eu não sei porquê. É um texto simples, que tem apenas 335 palavras no grego. Quase 400 palavras. Mas é um texto muito profundo. Um texto que muitas pessoas olham e já passam na Bíblia. Passam e já viram. E esse texto encontra-se numa carta, alguns teólogos dizem um bilhete, que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. O conhecido texto de Filemon. E eu quero ambientar para vocês essa história e quero pegar valores dessa história que vocês com certeza perceberam nos 29 anos, nos 25 anos, nos 10 anos. Eu tenho certeza que quando eu passar por essa história, o coração de vocês vai mexer de uma forma diferente, vai falar, eu já vi isso nesse ministério. Eu tenho certeza. Então o texto se encontra em Filemon, capítulo 1. Só tem um capítulo Filemon. Eu quero ler a partir do versículo 8 até o 18 com vocês o texto sagrado. O texto sagrado diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, verso seguinte, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Verso seguinte, peço em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Mamães grávidas aí tem um excelente nome para o seu menino. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Verso 12, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, Filemon, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. O seguinte, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. 17, assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E o último verso, verso 18, eu tenho aqui o verso 18. Se existe alguma conta, se existe algo, coloque na minha conta. Eu pago, diz assim o versículo. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Deixa eu explicar o enredo dessa história para você. Filemon era um homem, ou Filémon, como dizem alguns historiadores. Eu vou utilizar Filemon por uma questão prática, já me acostumei a falar dessa forma. Filemon, ele era uma pessoa influente. Alguns historiadores, F.F. Bruce, diz que ele morava na região de Colossos. E na sua casa se desenvolveu uma pequena igreja, uma pequena congregação na casa de Filemon. E Filemon tinha um escravo. Naquela época a escravidão era a base da economia, era a base do Império Romano. Então ele tinha um escravo em especial. Esse escravo se chamava Onésimo. Onésimo, diz a história, que ele foge. Alguns textos dizem, algumas pessoas afirmam que ele cometeu um furto contra o seu senhor, contra Filemon, e Onésimo fugiu. Quando Onésimo foge, ele encontra o apóstolo Paulo. Ele poderia encontrar qualquer pessoa, mas ele encontrou o apóstolo Paulo. Algumas pessoas dizem que pode ter acontecido esse encontro na prisão. Não existe uma precisão histórica sobre isso.
Então ele encontra Paulo. Quando ele encontra Paulo, o que você acha que aconteceu? Se converteu ao Evangelho. Ele se converte ao Evangelho e agora nós temos um problema. Se Paulo ficasse com ele, segundo a legislação, Paulo se tornaria um criminoso. Existia um vácuo na lei que permitia que algumas pessoas poderiam ficar com os escravos fugitivos de outras. Então Paulo, ele tinha um problema. Você não pode ficar comigo. Você tem que voltar para Filemon. Só que se você voltar para Filemon, você pode ser açoitado, massacrado, morto, crucificado, porque além de cometer um furto, você fugiu. Então Paulo, ele se vê, o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele se vê num problema. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com esse rapaz aqui? E Paulo escreve um bilhete, uma carta a Filemon, pedindo, solicitando para Filemon aceitar Onésimo. Aceita ele aí, ele não é mais escravo. E é com base nessa história que eu quero tirar algumas características dos 29 anos desse ministério e, como eu disse, dos nossos pastores Pio, Rose Carvalho e de toda a sua família. Eu quero tirar alguns valores dessa história. O pastor Pio comentou com a gente ontem que é necessário, que precisamos amoldar o nosso pensamento. Nesse escrito nós temos, de forma resumida, bem resumida, o apóstolo Paulo pedindo a Filemon para ele mudar seu pensamento. Amolde seu pensamento, Filemon. Ele está voltando a você, não como escravo, como irmão, como filho. Agora ele não é escravo, agora ele é igual a você. Vocês são alvos do amor de Deus da mesma forma, Filemon. Então nessa carta eu vejo o apóstolo Paulo de uma forma muito graciosa, solicitando a Filemon, amolde o seu pensamento. Mexa nisso. Mexa nisso. E agora eu começo a analisar alguns versículos com vocês de uma forma muito breve. Vamos começar com o versículo 8 e 9, por gentileza. Filemon, capítulo 1, versos 8 e 9, que diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, Filemon. Eu apresentei Jesus a você também, Filemon. Eu tenho autoridade para pedir isso a você. Eu posso mandar isso para você, Filemon. Eu posso pedir, eu tenho autoridade. No verso 9 diz: prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando o seguinte: a condição dele não importa. Porque eu, prisioneiro, estou lhe mandando uma pessoa livre. Ou seja, a condição aqui não importa mais, Filemon. Não importa mais. Eu posso mandar, eu posso fazer, mas eu quero que você haja em amor. Eu quero que você aceite ele em amor. Paulo, ele não utilizou as credenciais dele. Eu sou o grande apóstolo Paulo, eu sou o grande varão de fogo. Não. Ele falou, eu peço em amor. Isso você consegue ver nesse ministério em 29 anos. As pessoas chegam aqui e as pessoas são pastoreadas com amor. As pessoas são pastoreadas com carinho. As pessoas são pastoreadas com respeito. Eu lembro até hoje quando o pastor Pio pediu para eu fazer a Fateme. Ele falou, Rafa, você tem que fazer a Fateme. Eu falei, pastor, eu já fiz 3 universidades, pastor. Eu já fiz 3 cursos universitários. Ele olhou para mim e falou, então você precisa da Fateme. Ele poderia ter falado, faça. Ele não fez isso. Com amor ele falou, faça a Fateme. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. O que eu aprendi ali, eu não aprendi em nenhum banco universitário. E olhe que, modéstia à parte, eu gosto de universidade.
Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz isso. Ele fala com amor, eu não vou mandar. E a grande pergunta que fica é, por quê? Por que o apóstolo Paulo fez dessa forma? Imagino eu que ele fez isso lembrando do que tinha acontecido na estrada para Damasco. Que nós vemos isso, vemos esse texto, essa fala, em Atos capítulo 9, verso 4 e verso 5. A Escritura Sagrada diz assim: ele caiu por terra. O apóstolo Paulo, ou Saulo, estava indo perseguia os cristãos. E na estrada para Damasco, ele tem uma visão. E o que acontece? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso seguinte, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus. O mesmo amor que ele sentiu nesse momento na estrada, foi o mesmo amor que ele falou com Filemão. É a mesma posição. Jesus poderia ter falado alguma coisa mais incisiva, mas Jesus falou com amor: por que você me persegue, Saulo? Qual o motivo dessa perseguição, Saulo? Por que você usa a minha palavra para perseguir os meus, Saulo? Saulo, ou Paulo, quando escreve isso a Filemão, ele pensava nisso. Ele pensou: se Jesus falou comigo em amor, por que eu falaria de forma diferente? Se Jesus falou em amor, se o Espírito Santo fala em amor com o nosso pastor, por que ele falaria de uma forma diferente com todos nós? São marcas dos 29 anos. São marcas dos 29 anos desse ministério. Liderando com amor, liderando com paixão. Mostrando às pessoas que é Jesus o centro de todas as coisas. Que é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Mas o texto continua. O bilhete a Filemão continua, a carta a Filemão continua. E o verso 10 diz assim, olha o verso 10, que lindo que é esse verso. Eu tenho aqui: apelo em favor de meu filho Onésimo, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Veja que lindo esse texto. Eu estou falando, eu estou pedindo, eu estou solicitando em favor desse Onésimo que eu gerei. Ou seja, não é o mesmo Onésimo, eu gerei, é outro. Eu gerei aqui na prisão outro. Não é o mesmo Onésimo, Filemão. Não é a mesma pessoa. Ele saiu daí como escravo, mas ele não está retornando como escravo. Nesses 29 anos, quantas pessoas saíram de suas casas como escravos de doenças, escravos de inveja, de ciúme, de briga, de alcoolismo, de drogas, e voltaram livres? Centenas e milhares de pessoas, do Brasil e do mundo, saíram de suas casas como escravos. E nós vemos isso domingo a domingo, nós vemos. A pessoa sai de casa de um jeito e retorna de outro jeito. A família olha para a pessoa e fala: o que aconteceu? Ele olha: eu não sei. A família vem aqui perguntar, acho que fala também, a gente não sabe. A gente sabe. Como isso aconteceu? E agora ele chama de filho. Ele dá um passo a mais. Esse filho é Tecnon ou Tecnon. É um filho maduro. É um outro tipo agora. Nós temos o Tecnon e o Ruios no grego. Agora você vai receber ele como filho. Receba ele, Filemão. Olhe para ele como filho. Imagine por um momento, feche os seus olhos. Algumas pessoas dizem que quando Filemão lia essa carta, Onésimo estava na frente dele. Ele estava sentado, lendo esse bilhete, Onésimo na frente dele. Imagine as pessoas ao redor. Talvez as pessoas esperando: Onésimo chegou, veremos o massacre. Onésimo chegou, veremos a crucificação. Onésimo chegou, queremos ver o castigo. Filemão começa a ler a carta, ele baixa a carta, ele vê Onésimo.
Filemão, ele pensa: e agora? Ele me roubou. Ele fugiu. Ele era minha propriedade. Mas agora ele é irmão. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renove a sua mente. Modele a sua mente, Filemão. Olhe de outra forma. Como diria o nosso pastor de jovens, be nice, look twice. Olhe mais uma vez. Novamente. Não é quem saiu, é outra pessoa retornando. Imagine as pessoas ao redor, todos esperando um grande evento. Eles não viram isso. Quantas pessoas viram os familiares saindo para vir até aqui e falaram: vai lá que não vai dar em nada, você já foi em várias igrejas. Você já foi em vários lugares. Você já tentou em vários médicos. Você já tentou em vários headhunters. E essa pessoa veio até aqui. E essa pessoa foi abraçada pelos nossos pastores. Os nossos pastores oraram com essas pessoas. E essas pessoas talvez não podiam ter filhos. O filho está correndo aqui no templo. Carta a Filemão. Mude a sua mente. A comunhão cristã Aba não é só mais um ministério. Aqui nós pregamos Cristo Jesus. Nossos pastores pregam a Cristo Jesus. Verso 11, não quero falar demais, falei que era curta a mensagem. Verso 11 diz assim: ele antes, Filemão, era inútil. Ele antes lhe era inútil, fazendo um trocadilho com o nome dele. Agora ele é útil, tanto para você quanto para mim. Ou seja, antes ele trabalhava para o terreno, Filemão. Antes ele olhava ao mundo de uma forma horizontal. Antes ele trabalhava para você. Antes ele trabalhava para o que pode passar. Agora não, agora ele é útil. Agora ele trabalha para o evangelho. Agora ele trabalha para o que é eterno agora, Filemão. Os problemas que ele tinha olhando isso daqui, não tem mais. Ele trabalha para o que é eterno agora. Ele volta para construir uma coisa chamada eternidade. Ele entendeu. Ele não é o mesmo, Filemão. Ele não é o rapazinho que trabalhava para você, que servia a mesa. Agora ele continua fazendo isso? Sim, mas como filho, não como escravo. Ele não serve mais como escravo, mas agora como filho. Quantas pessoas vieram até aqui odiando a igreja e hoje estão na integração, servindo e abraçando pessoas? Quantas pessoas não gostavam de crente, agora não sai do louvor? Quantas e quantas pessoas? E a partir do momento que essas pessoas chegaram aqui, os nossos pastores começaram a falar, a bombardear a mente deles de teorias. Não. De elogios? Não. Começaram a introduzir Jesus na vida deles. Jesus. Ele não é o mesmo, Filemão. Ele não é mais escravo. Ele não é mais escravo. Ele não é quem você acha que ele é. Agora ele é útil. Ele é Onésimo. Verso 13, para não me alongar demais. Verso 13, diz assim: gostaria de mantê-lo comigo. Eu queria que ele ficasse aqui. Gostaria que ele ficasse aqui, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição gigantesca, que foi uma das primeiras lições que eu aprendi com meu pastor. Uma das primeiras coisas que eu percebi nesses 29 anos. Uma das primeiras. Ele nega quaisquer benefícios para ele em troca da liberdade de Onésimo. Quantas vezes os nossos pastores deixaram de fazer coisas para eles e fizeram para o ministério? É a mesma característica de Paulo.
A família deles a mesma coisa, servindo há 29 anos. Colocando muitas vezes reuniões familiares, aniversários, férias, em terceiro plano. Não em segundo, em terceiro. O apóstolo Paulo está falando o seguinte ali: o direito é menor do que o dever. O direito é menor do que o projeto. Eu tenho o direito de tirar férias. O projeto é mais importante. A visão é salvar vidas e formar líderes. Essa é a visão. O que vem disso? As férias é terceiro plano. Tudo é terceiro plano. Para salvar vidas e formar líderes. Ele é útil para mim. Ele é muito útil. Mas ele volta como filho. Verso 14, olha que lindo o verso 14. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão. Nada, nada, nada. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, Filemão, e não forçado. Aqui nós temos algo lindo, sensacional do Evangelho. Aqui nós temos a descrição clara de que a bondade só vem a partir do livre-arbítrio do homem. Não existe bondade sem o livre-arbítrio. Ele poderia mandar, mas não. Ele utilizou o livre-arbítrio de Filemão para resolver essa questão. Rafa, só Paulo fez isso? Não. Nós temos um outro exemplo mais sensacional. Está em Mateus, capítulo 26, verso 53. Diz assim o texto sagrado: você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Aqui era Jesus próximo a ser condenado, crucificado, quando ele é traído praticamente. Ele poderia pedir para legiões de anjos chegar ali? Sim. Ele pediu? Não. Porque o projeto era mais importante do que tinha que acontecer ali. A mesma coisa Paulo. A mesma coisa o apóstolo. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu quero que seja espontâneo, Filemão. Eu quero que seja espontâneo. Isso nós vemos apenas em filhos maduros. E nós vemos isso há 29 anos, os nossos pastores formando filhos maduros. Versos 15, 16 e 17. Aqui nós temos algo revolucionário. Existem pessoas que falam de revoluções na história porque não leram isso daqui. Olha que perfeição esse texto. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Verso 16. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. Muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Verso 17. Assim, se você me considera, o apóstolo Paulo falando, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Queridos, aqui nós temos algo revolucionário, que é a transformação de escravos em pessoas livres, e isso somente a igreja pode fazer. Se você quiser deixar de ser escravo dos seus negócios, vá até Jesus, vá até a igreja. Não existe escravidão na igreja. O ato revolucionário da igreja, contido nesse texto, é a transformação de uma pessoa que era uma mercadoria em um filho livre. Um filho livre. Uma pessoa livre, assim como todos vocês são aqui, livres. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O texto é claro. O texto é claro. O texto é claro. Você não é mais escravo. Receba-o se você considera a mim, receba-o.
E assim eu passo um pouco mais ainda. Da mesma forma que você me recebeu, Filemão, receba ele. Se você me recebeu com amor, ele também. Se você me recebeu com um banquete, o grande apóstolo Paulo, o arquiteto do Novo Testamento, se você me recebeu com amor, ele também. Imagine por um segundo os neurônios de Filemão se mexendo. E agora? Imagine as pessoas olhando isso. Imagine Filemão, agora eu sou livre. Antes, quando eu era escravo, eu ficava aqui. Eu ficava no meu emprego, eu ficava na minha casa. Quando eu era escravo, eu ficava aqui nos vícios. Agora eu sou livre. Para onde eu vou? Você não tem nem mais casa, Filemão. Você é livre. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Vão pelo mundo. Vão pelo mundo. Ele vai pregar o evangelho agora, Filemão. Onésimo agora, ele pode ficar servindo aí a igreja, mas de uma forma arrebatadora. Ele vai tocar pessoas e pessoas serão abençoadas. A história dele vai passar os séculos e vai abençoar pessoas, e chegará até um dia em que no aniversário de 29 anos de um ministério lindo, ela será contada e aplicada como características vivas na vida dos nossos pastores. Para encerrar, o versículo 18 diz assim, o mais lindo de todos, o centro do evangelho, diz assim: se ele o prejudicou, Filemão, que tinha roubado, se ele te prejudicou, se ele fez alguma coisa, ou algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu pago. Quando o apóstolo Paulo falou isso, quando ele escreveu isso, ele imaginava Jesus falando para o pai: eles devem? Põe na minha conta, pai, eu pago. Ele imaginou Jesus indo à cruz e falando: essa cruz é minha. Jesus, eu pago, está pago. Ele não é mais escravo. Ele não é mais escravo. Ele é livre. Ele vai servir agora como filho. Aceite ele, Filemão. Amolde a sua mente. Paulo poderia ter não feito nada. Paulo poderia estar preocupado com milhões e milhões e milhares de pessoas na África subsaariana. Mas ele parou a vida dele por uma pessoa. Voltando para o início da mensagem. As pessoas querem sair, pregar o evangelho a milhares de pessoas, cantar a milhares de pessoas. Faça isso. Mas lembre que tem uma pessoa do seu lado que precisa da mensagem que está em você. Pastor Pio lá atrás, há 29 anos, com a sua família, pensou: nós podemos pregar multidões, mas o Ico precisa da mensagem que eu tenho. O pastor Oswaldo precisa da mensagem que eu tenho. O Samuel Bisso precisa da mensagem que eu tenho. Uma pessoa. Uma pessoa. Nesses 29 anos, temos vivido essa mensagem do nosso pastor Pio Rose e de toda a sua família. Nesses 29 anos, nós apenas não temos ouvido isso, mas nós temos percebido eles viverem isso. Eles vivem isso. Eles não falam isso para a gente, eles vivem. São 29 anos se importando com pessoas. São 29 anos apresentando Jesus às pessoas. São 29 anos que pessoas muitas vezes escravizadas por vícios são apresentadas a Jesus e têm sua vida completamente alterada. São 29 anos alterando destinos. São 29 anos salvando vidas e formando líderes. São 29 anos fazendo igual a Paulo, não se importando com o sistema da escravidão, mas se importando com a pessoa. São 29 anos ensinando o evangelho. São 29 anos mostrando às pessoas
que tudo é por Ele e para Ele. São 29 anos alterando destinos. 29 anos alterando destinos. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo